A fascinante história em que Jesus exorciza uma legião de demônios e os envia para uma manada de porcos é encontrada no Evangelho de Lucas. A narrativa começa quando Jesus viaja para a região montanhosa a leste do Rio Jordão, uma área predominantemente gentia, conhecida como Decápolis, composta por várias cidades gentias. Ao desembarcar no país dos Gerazenos, que fica a leste da Galileia, Jesus é recebido por um homem da cidade de Gerasa, possuído por demônios há muito tempo. Esse homem não usava roupas e vivia entre os túmulos, em vez de uma casa. Ao ver Jesus, ele gritou com uma voz terrível das profundezas de sua garganta, caindo diante dele em pavor e terror. Ele clamou em alta voz: "O que temos em comum, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu imploro que não me atormentes antes do tempo marcado para o julgamento." Jesus já estava ordenando ao espírito imundo que saísse do homem, pois este o havia possuído violentamente muitas vezes. O homem era mantido sob guarda, preso com correntes e algemas, mas conseguia quebrar os laços e era levado pelo demônio para o deserto. Lucas 8, 26-29, Bíblia Amplificada. Essa é uma das representações mais profundas de um homem sob o controle de um demônio na Bíblia. É o perfil clássico da possessão demoníaca. Por muito tempo, o homem não usava roupas, vivia mais como um animal selvagem do que como um humano, e habitava entre os túmulos, contrariando tanto a lei judaica quanto a inclinação humana natural. O homem possuído tinha níveis sobrenaturais de força, quebrando suas amarras. Ele era atormentado a ponto de se autodestruir. Marcos 5:5 descreve que noite e dia, ele gritava entre os túmulos e nas montanhas, cortando-se com pedras afiadas. Seu comportamento errático e selvagem levou os aldeões a concluírem que ele estava possuído por um demônio. Eles o acorrentaram para impedir que machucasse outras pessoas, mas ele frequentemente se libertava das correntes. Por fim, foi expulso da cidade e passou a morar no cemitério local, ferindo-se continuamente. A Bíblia descreve que ele era movido pelos demônios como um cavalo é conduzido por seu cavaleiro, ou um navio por sua tripulação. Quando o homem encontrou Jesus, sugere-se que ele foi atraído por ele, não que Jesus o procurou diretamente. O homem não conseguia se livrar dos demônios, mas Jesus tinha autoridade completa sobre o espírito impuro. "Que tenho a ver contigo? Imploro que não me atormentes." Essa era a voz do espírito demoníaco dentro do homem possuído, não do próprio homem. O demônio não queria deixar o corpo que habitava. A possessão demoníaca ocorre quando um espírito maligno reside no corpo de um ser humano, dominando-o completamente. Às vezes, um demônio exibirá sua própria personalidade através da personalidade do corpo hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade no mundo atual, devemos ter cuidado para não ignorar o problema, nem colocar uma ênfase excessiva na suposta atividade demoníaca. Não sabemos exatamente como uma pessoa se torna possuída por demônios, mas supostamente jogos e práticas ocultas, espiritismo, nova era, magia e outras práticas podem abrir portas para o engano e o perigo real dos demônios. Muitas vezes, as pessoas se envolvem com o ocultismo ou atividades demoníacas porque algo ali parece funcionar. Infelizmente, é o trabalho de um espírito demoníaco. Os demônios querem habitar corpos pela mesma razão que um vândalo quer um spray. Um corpo pode ser uma arma usada em seu ataque contra Deus. Eles também atacam os homens porque desprezam a imagem de Deus e tentam rebaixá-la e deformá-la. Nos cristãos, os demônios têm o mesmo objetivo de distorcer a imagem de Deus, mas suas táticas são limitadas, pois os espíritos demoníacos foram desarmados pela ação de Jesus na cruz. Embora possam enganar e intimidar os cristãos, ligando-os com medo e incredulidade, Jesus triunfou sobre essas forças do mal. Colossenses 2,15, Bíblia Amplificada. Quando o homem possuído clamou: "Eu imploro que não me atormente", foi uma observação irônica, pois ele era frequentemente atormentado pelos demônios que dominavam seu corpo, mente e alma. Ainda assim, ele temia que Jesus pudesse atormentá-lo. Lucas 8:30-33, Bíblia Amplificada. Jesus perguntou-lhe:
qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. Eles imploraram continuamente para não serem mandados ao abismo. Havia uma grande manada de porcos se alimentando na montanha, e os demônios pediram a Jesus permissão para entrar nos porcos. Jesus concedeu, e os demônios saíram do homem, entrando nos porcos. A manada correu pelo barranco íngreme até o lago e se afogou. Os exorcistas judeus da época acreditavam que conhecer o nome do demônio dava-lhes autoridade sobre ele e ajudava a libertar a pessoa possuída. No entanto, Jesus não precisou do nome para exercer sua autoridade. Ele perguntou o nome para entender melhor o escopo do problema, sabendo que o homem estava cheio de muitos demônios, não apenas um. Uma legião romana geralmente consistia em 6.000 homens, indicando que o homem estava possuído por um grande número de demônios. Os demônios imploraram a Jesus para não os mandar para o abismo, o poço sem fundo descrito em Apocalipse 9:11, um lugar de prisão para certos espíritos demoníacos. Em Apocalipse, lemos sobre o rei do abismo, chamado Abaddon em hebraico e Apollyon em grego, que significa destruidor. Apocalipse 9:11, Bíblia amplificada. Esses demônios, temendo a prisão eterna, preferiram entrar nos porcos a serem enviados para o abismo. Esses demônios não queriam se tornar inativos, pois é outro inferno para o diabo ficar ocioso. Seja ocupado com o mal ou sem fazer nada, para ele é a mesma coisa. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Embora a ideia de que demônios possam habitar corpos de animais pareça estranha, ela também é mencionada em Gênesis 3. Além disso, é apropriado que esses demônios sejam lançados em suínos, que são animais não kosher. Note que os demônios não conseguem nem afligir porcos sem a permissão de Deus. Se um demônio não pode entrar nem mesmo em um porco sem ser enviado por Deus, quanto menos devemos temer seu poder maligno, tendo Deus como nosso protetor. Satanás prefere atormentar porcos a não fazer nada. Ele gosta tanto do mal que trabalharia em animais se não pudesse trabalhar nos homens. Jesus permitiu isso porque o tempo para a demonstração completa de sua autoridade sobre os demônios ainda não havia chegado. Isso viria na cruz. Colossenses 2,15 nos diz que na cruz, Jesus desarmou os demônios em seu ataque contra os crentes. Ele fez um espetáculo público de sua derrota e triunfou sobre eles em seu trabalho na cruz. Colossenses 2,15, Bíblia amplificada. Os espíritos demoníacos fizeram o rebanho de porcos agir de forma irregular, fazendo-os correr descontroladamente pelas encostas íngremes até o lago, onde se afogaram. Isso demonstrou o poder destrutivo dos espíritos, que são exatamente como seu comandante Satanás, cujo objetivo é roubar e destruir tudo em seu caminho. João 10:10, Bíblia amplificada. Essa ação mostrou que os demônios queriam destruir o homem assim como destruíram os porcos. Alguns acreditam que isso foi injusto com os proprietários dos porcos, mas eles perderam sua propriedade e aprenderam que Jesus valorizava mais a vida de um homem do que um rebanho de suínos. Spurgeon fez várias observações sábias sobre como os demônios afetaram os porcos, dizendo que os porcos preferiram a morte à possessão demoníaca. Se os homens não fossem piores que os porcos, teriam a mesma opinião. Os pastores viram o que havia acontecido e fugiram para contar à cidade e aos arredores. As pessoas vieram ver o que havia ocorrido. Quando chegaram até Jesus, encontraram o homem de quem os demônios tinham saído, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Aqueles que viram contaram como o homem endemoninhado havia sido curado. Então, todo o povo do país dos Gerasenos e dos arredores pediu que Jesus fosse embora, pois estavam dominados pelo medo. Jesus entrou no barco e voltou para o lado oeste do Mar da Galileia. Lucas 8:34-37, Bíblia amplificada. Eles ficaram mais assustados com um homem liberto do que com um homem possuído. Ficaram apavorados ao ver o homem, agora em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Não sabiam o que fazer com essa nova realidade. Cada demônio deveria ter reconhecido a superioridade de Jesus
de acordo com suas superstições, mas isso não foi difícil para eles aceitarem. No entanto, toda a multidão pediu a Jesus que fosse embora. Eles não se importavam em ter um homem atormentado e possuído por demônios entre eles, mas se importavam em ter Jesus por perto. Então pediram que ele partisse. Jesus atendeu ao pedido deles e partiu. A obra que Jesus fez reuniu toda a multidão para conversar e encontrá-lo, mas infelizmente, isso não foi um desenvolvimento positivo. Uma cidade inteira se reuniu em oração contra sua própria bênção. Apesar da horrível natureza de sua oração, ela foi ouvida, e Jesus se afastou deles. Quando as pessoas têm mais medo do que Jesus fará em suas vidas do que Satanás está fazendo agora, muitas vezes afastam Jesus, e ele pode ir embora. Lucas 8:38-39, Bíblia Amplificada. Conta que o homem de quem os demônios saíram implorou para ir com Jesus, mas ele o despediu dizendo: "Volte para casa e conte todas as coisas boas que Deus fez por você." Então, o homem foi proclamando por toda a cidade as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. Esse homem, conhecido como aquele de quem os demônios partiram, provavelmente seria lembrado por esse nome maravilhoso pelo resto de sua vida, um testemunho da grande obra de Jesus. No início, esse homem possuído por demônios sentou-se aos pés de Jesus, e depois ele simplesmente queria estar com Jesus, seguindo-o como um discípulo. Lucas 8:35, Bíblia Amplificada. As pessoas que saíram para ver o que tinha acontecido encontraram o homem sentado aos pés de Jesus, vestido e em sã consciência, e ficaram com medo. O desejo desse homem por Jesus ilustra a mudança que ocorreu em seu coração. Antes, ele estava interessado apenas no que Jesus poderia fazer por ele, mas depois do encontro com Deus ele ganhou o próprio Jesus. Jesus, no entanto, o enviou de volta, apesar do bom motivo que o homem tinha para querer seguir Jesus. Jesus sabia que o ministério que ele faria em sua própria comunidade era de maior significado do que qualquer outro trabalho que pudesse fazer seguindo Jesus. Às vezes pode ser difícil entender como Deus opera, mas Jesus atendeu ao pedido dos moradores da cidade que oraram para que ele os deixasse, e também ao pedido piedoso do homem curado para estar com ele. Jesus, sabendo que o homem poderia ser uma luz entre as pessoas daquelas cidades gentias de uma maneira que ele e seus discípulos não poderiam, disse ao homem para ir e contar as grandes coisas que Deus fez. Se ele temesse que os demônios voltassem, ansiava por estar com Cristo, mas Cristo tirou esse medo dele, praticamente dizendo que ele estava curado e nunca mais ficaria doente. Spurgeon comentou que o homem proclamou por toda a cidade as grandes coisas que Jesus fez por ele, uma mensagem que todo seguidor de Jesus deve ser capaz de pregar. Sua história mostrou o valor de uma vida para Jesus, pois essa foi a única razão pela qual Jesus veio para aquele lado do mar da Galileia. Sua história também mostrou que com Jesus ninguém está além da esperança. Se esse homem pôde ser mudado, então qualquer um pode. Jesus disse-lhe para contar as grandes coisas que Deus fez, e o homem falou das grandes coisas que Jesus havia feito, sem contradição, pois Jesus é Deus.